Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje vou falar para você quanto rendem 100 ações da Itaúsa. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Agora vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para você o tanto que você teria recebido de dividendos se você fosse dono de 100 ações da Itaúsa nos últimos 12 meses, além do tanto que você poderia ter ganhado com a valorização das suas ações. E vou mostrar também um gráfico comparativo do comportamento das ações da Itaúsa nos últimos anos, seja apenas se você tivesse investido em 100 ações dela, ou se você, além de ter investido em 100 ações, tivesse reinvestido todo o valor de dividendos recebidos em diversos períodos diferentes. Então vamos lá, estou aqui no site do Status Invest e eu vou buscar pela Itaúsa. A Itaúsa tem duas ações diferentes. As suas ações ordinárias, e o ticker dela é ITSA3, que são as ações que dão direito ao voto, e as ações preferenciais, que têm preferência no recebimento de dividendos. E o ticker é ITSA4. Eu vou utilizar aqui para a gente analisar o ITSA4, que é o que a maioria dos investidores negocia na bolsa. Vamos lá, ITSA4. E a gente clica. Para quem não conhece a Itaúsa, que é a acionista majoritária do Banco Itaú, a sua história remonta a 1966, quando foi fundada como Investimentos Itaú S.A. por um grupo de empresários liderados por Olavo Setúbal. Inicialmente, a empresa foi criada para concentrar os investimentos da família Setúbal no setor financeiro. Ao longo dos anos, porém, a Itaúsa expandiu seu escopo e tornou-se um conglomerado diversificado com interesses em setores como bancos, seguros, cimento, eletrônicos, entre outras coisas. Um dos marcos mais significativos da história da Itaúsa ocorreu em 1991, quando o Banco Itaú adquiriu o Banco Bamerindos, em meio de uma crise financeira que se passava no Brasil naquela época. Essa aquisição, que foi estratégica para aquela época, fortaleceu a posição do Banco Itaú no mercado e isso permitiu que a Itaúsa ampliasse a sua atuação no setor financeiro. Depois disso, a empresa também investiu e investe em outras áreas, como a Duratex, que é uma das maiores fabricantes de painéis de madeira do país, a Alpargatas, que é dona das Havaianas, que todo mundo conhece, CCR Rodovias, entre outras empresas. A visão de longo prazo e a capacidade de identificar oportunidades foram fatores-chave que contribuíram para o crescimento e a consolidação da Itaúsa no longo prazo. Hoje a Itaúsa é reconhecida como uma das maiores holdings do Brasil, com uma presença sólida e diversificada no mercado. Tem muita gente aí que brinca dizendo que a Itaúsa pode ser, no futuro, uma Berkshire, né, a empresa do Warren Buffett, seria uma Berkshire brasileira. Isso é um sonho um pouco distante. Então, além de ser a acionista majoritária do Itaú Unibanco, que é uma das instituições financeiras mais importantes do país, a empresa também possui participações significativas em outras empresas, como as já citadas aqui, além das que eu já citei, a NTS, a Copagaz e outras também. Uma estratégia baseada na criação de valor a longo prazo e na diversificação de investimentos, a história da Itaúsa é um exemplo de sucesso no mundo dos negócios brasileiros, demonstrando a importância do pensamento estratégico e da adaptabilidade em um mercado de constante mudança como é o nosso. Para os investidores interessados em investir em Itaúsa, é importante lembrar que o mercado financeiro pode ser volátil e que os retornos passados não são garantias de retornos futuros. É sempre importante avaliar a situação financeira
e a estratégia de negócio da empresa antes de você tomar uma decisão de investimentos. E eu não estou aqui para indicar a compra ou a venda de Itaúsa. Eu estou utilizando essa empresa apenas como exemplo a título de estudo. Então, logo aqui na página inicial, a gente pode dar uma olhada nos números de Itaúsa. O valor atual da cotação está em R$ 9,11. O mínimo dos últimos 12 meses está em R$ 7,12 e o máximo em R$ 9,65. O preço atual está mais próximo do máximo do que do mínimo. O dividend yield está em 5,14%. O dividend yield é o resultado dos proventos pagos nos últimos 12 meses, que seria esses 46 centavos aqui, dividido pelo valor atual, que é 9,11. Se você fizer essa divisão, vai dar esse resultado aqui de 5,14%. Além disso, nos últimos 12 meses, as ações da Itaúsa se valorizaram 14,45%, que é uma ótima valorização. Descendo aqui um pouco mais para a gente olhar algumas informações dos indicadores da Itaúsa, vamos olhar aqui como se comportou o dividend yield nos últimos anos. Nos últimos anos, a gente percebe que a média é de 5,22% e o atual em 5,14% está muito próximo da média, né? Sendo que o menor valor foi em 2014 e o maior valor foi em 2019, que pagou bastante dividendos ali, 8,45%. Pode parecer pouco esse dividend yield aqui de 5,14%, mas para uma empresa que a cotação se valorizou mais de 14% em um ano, você somar essa valorização com mais 5% de dividendo é um resultado muito bom. Agora vamos olhar aqui o indicador de preço sobre lucro, que eu sempre gosto de mostrar aqui também. Esse indicador diz a quantidade de tempo, quantos anos a empresa precisa lucrar o lucro de hoje para pagar o preço dela. Vamos supor uma empresa que o preço dela é 5 e ela lucra 1 por ano. Então essa empresa precisa lucrar 5 vezes 1 para pagar o preço dela. Então nesse caso, o preço sobre o lucro seria 5. No caso da Itaúsa, a média é de 8,72 e hoje está abaixo da média, em 6,93, sendo que o menor valor foi em 2015 e o maior valor foi em 2020, quando chegou a 13,98. Olhando agora aqui a informação de preço sobre o valor patrimonial, que eu também gosto de mostrar para vocês, sendo que o preço é o valor que você paga para comprar todas as ações da empresa. E o valor patrimonial é o valor dos ativos dela. Se esse valor for maior que 1, significa que o preço dela hoje está valendo mais do que os ativos. Se for menor que 1, significa que o valor dela está menor que os ativos. No caso da Itaúsa, está muito próximo de 1, está em 1,2, sendo que a média é de 1,47. O menor valor foi em 2015, 1,04, e o maior em 2019, 2,15. Agora vamos descer aqui para a gente ver algumas informações sobre dividendos da Itaúsa. Vamos pegar aqui e agrupar por ano e levar para o período máximo para a gente ver como que se comporta. Primeiro que a gente percebe que a Itaúsa é uma empresa que paga dividendos todos os anos e que de 2007 até 2019 houve uma crescente muito grande. Saiu de 8 centavos por ação para R$ 1,19 por ação. Foi um crescimento muito forte. Depois disso, ela caiu bastante aqui nos últimos anos também. Pode ser que volte a subir, já que a própria direção da empresa tem divulgado essa informação. Pois nesses últimos anos aqui, a Itaúsa utilizou boa parte dos seus lucros para adquirir novas empresas, enquanto que hoje a diretoria tem divulgado que vai dar um tempo nessas novas aquisições. Então pode ser que sobre mais lucro para distribuir para os acionistas, mas isso não é garantia. Descendo aqui para olhar a frequência de pagamentos, a gente percebe que paga algumas vezes por ano, mas não paga todos os meses. Como a gente sabe,
Só 3 empresas pagam dividendos todos os meses aqui no Brasil, que são o Banco Itaú, que a gente não pode confundir com a Itaúsa, o Banco Bradesco e o Banco Banestes. Então a Itaúsa paga em diversas oportunidades no ano, mas não paga todos os meses. Vamos descer aqui para ver as informações de lucro da Itaúsa. Vamos colocar aqui no período máximo e tirar essas informações para poder ficar com um gráfico mais limpo. E olha que interessante. O lucro líquido da Itaúsa de 2008, que a gente tem informação aqui, para cá, até o ano de 2022, cresceu e cresceu muito. Saiu de 1,9 bilhão para 13,6 bilhões de reais. Isso é um crescimento de lucro muito significativo. Então, a Itaúsa é uma empresa que lucra bastante. Os proventos a gente já viu, não vou mostrar de novo, mas vamos ver aqui o payout. O que é o payout? O payout é o percentual do lucro que a empresa distribui para os seus acionistas. A gente vê que ele tem uma média de 46%, sendo que já tem algum tempo que ele está abaixo da média, né? Em 2020 foi 14%, 2021 33%, 2022 38%, já foi aumentando esse payout aqui, né? De 2020 até o ano passado. Hoje, até agora, está em 15,58%. Então a gente vê que se retomar para a média de 46%, sendo que o lucro aumenta praticamente todos os anos, significa que os dividendos devem aumentar também. Mas isso depende da política da empresa. A empresa define o que ela vai fazer com o lucro dela, de acordo com o estatuto dela e de acordo com as estratégias de mercado dela também. Agora vamos fazer uma conta aqui para saber o quanto que a gente receberia de dividendos de 100 ações da Itaúsa e qual é o valor que a gente teria que investir para receber esse valor. Para isso eu vou utilizar aqui essa planilha bem simplesinha aqui, só para a gente anotar as informações. Então aqui no nome da ação eu coloquei Itaúsa, que é o nome da empresa na verdade, né? Vamos agora pegar lá no Status Invest o valor da ação. Vamos subir até o início da página e pegar o valor mais atual da ação, que está em R$ 9,11. Vamos jogar isso aqui lá na planilha. R$ 9,11. Esse é o valor da ação. Agora vamos pegar o valor dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, que também estão lá no Status Invest. A gente percebe aqui que o valor é de 46 centavos. Vamos jogar essa informação lá na planilha, colocando aqui 46 centavos. E a quantidade de ações que a gente está querendo analisar, que são 100. Vamos preencher aqui com 100 ações. Aí a gente percebe que com 100 ações a gente teria recebido nos últimos 12 meses R$ 46,82. E para ter 100 ações a gente teria que ter investido R$ 911. Isso é o tanto que 100 ações de Itaúsa teriam rendido nos últimos 12 meses de dividendos. E olha que interessante isso daqui. Nos últimos 12 meses, a gente recebendo R$ 46, a gente poderia ter comprado algumas ações de Itaúsa que custam hoje R$ 9. Ou seja, se cada vez que a gente fosse recebendo os dividendos chegasse no valor da ação, a gente fosse comprando novas ações, com certeza no final das contas a gente teria recebido um valor superior a esse aqui, sem precisar tirar R$ 1 do bolso, apenas reinvestindo o que a gente ganhou, a gente conseguiria ir crescendo o nosso valor recebido de dividendos. Esse é o efeito bola de neve com os investimentos. São os juros compostos trabalhando a nosso favor. Agora vamos lá no Status Invest ver como essa empresa se comportou, a rentabilidade dela nos últimos anos. Seja apenas a rentabilidade pura da ação e seja também caso a gente fizesse isso aqui que eu falei agora, reinvestisse
todos os dividendos recebidos. Vamos comparar com o Ibovespa para a gente ver qual foi o resultado da Itaúsa. Já estou aqui com um quadro de comparação aberto e a gente percebe que nos últimos 2 anos a Itaúsa ficou praticamente estável, rendendo 1,9%, enquanto que o Ibovespa caiu quase 9%. Só que a gente recebe dividendos da Itaúsa, então vamos incluir aqui o reinvestimento de dividendos para ver o que acontece. Nesse caso aí, por os últimos 2 anos, a Itaúsa já rende 13%, muito mais do que a queda de quase 9% do Ibovespa. E levando para um horizonte maior de tempo, vamos levar aqui para o prazo de 10 anos para ver o que acontece. Nesse caso aqui, incluindo o reinvestimento de dividendos, a Itaúsa teria rendido 441% contra 143% do Ibovespa, que é o nosso principal índice de ações da Bolsa de Valores brasileira. Ou seja, nos últimos 10 anos, a Itaúsa, com o reinvestimento de dividendos, rendeu mais que o triplo do Ibovespa. Isso é bastante coisa. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário me dizendo o que você acha da Itaúsa. Aproveita também para baixar os 3 materiais gratuitos que eu estou oferecendo para você. O link vai estar aqui na descrição, que é um guia de dividendos, um guia de renda fixa e um guia de análise de fundos imobiliários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @Pedro Fagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Um abraço e até a próxima!